está trazendo aqui para a gente, Andresa, um pouquinho desse contexto de reforma ministerial, a gente falando do ponto da comunicação, que desde sempre ali tem sido colocado como uma questão grave no governo, mas não o único problema. Se lembra bem dessa reportagem que hoje, adoro esse clima de fim de ano nos jornais, que fazem apanhados e levantamentos sobre tudo o que aconteceu no ano, é uma boa chance de retrospectiva para a gente, mas fica aí a expectativa para a reforma ministerial diretamente agora no ano que vem. Você trouxe uma coluna aqui também falando da situação e daquela especulação que estava tendo em torno da ideia de Alckmin como opção para a pasta da defesa no lugar do Múcio. Andresa, conta mais para a gente como é que estão as movimentações e Lula então sendo aconselhado a descartar essa ideia que começou a ser aventada, foi semana passada ou essa semana? Agora eu já não lembro. É porque dezembro tem, toda semana é um mês, né? Dentro de dezembro a gente fica meio perdido mesmo. Eu conversei com 2 ministros de ontem para hoje, Natália, que me disseram isso. Assim, o Ministério da Defesa é um ministério muito delicado, ainda mais neste momento, né? Que está todo mundo ali em polvorosa por conta da questão do golpe, que isso atinge muito a imagem das Forças Armadas, e também por conta do pacote do Haddad, né? Que mexe ali com a aposentadoria dos militares e mexer na grana ali sempre causa um momento de muito estresse. E o ministro José Múcio, ele é muito habilidoso com relação a equilibrar os pratos. Não é à toa que ele foi escolhido pelo Lula para ser o ministro da Defesa, ainda naquele contexto em que as pessoas estavam acampadas na frente dos quartéis pedindo a intervenção militar. Então, ele foi o primeiro ministro que o Lula escolheu. Ele já entrou ali como ministro antes mesmo de tomar posse. No início, os comandantes do Bolsonaro, né, porque foi naquela transição, não queriam nem recebê-lo. Ele conversou com o Bolsonaro ligou para os comandantes, pediu para que eles o atendessem, porque eles eram colegas da Câmara, o José Múcio foi deputado, então ele é muito jeitoso, mas ele está apanhando aí, principalmente do PT, desde que ele sentou nessa cadeira, e ele não tem um dia de paz, realmente é um ministro que toda vez que eu ligo para ele que ele ia tirar férias, tem alguma crise, ele não consegue parar um pouquinho. Ele vai fazer, acho que 78 anos no ano que vem, então ele está querendo descansar um pouco, que é muita crise. Agora, o presidente Lula, um dos nomes que a gente sempre ouve no Ministério da Defesa é o do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também tem aquele apelido Colete Chuchu, aquela pessoa neutra, né? Acho que nunca vai brigar com ninguém. Mas o problema é que o Ministério da Defesa é um grande abacaxi. Então, como é que você vai botar o vice-presidente da República para comandar um ministério de que está sempre em oposição, praticamente, ao governo Lula, ainda mais que é um governo de esquerda? Então, seria muito delicado você colocar uma figura do vice-presidente ali. Outro nome que se fala é o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso, mas ali é fogo amigo, viu, Natália? Porque o pessoal não quer que ele vá para o Ministério da Justiça, porque tem muita gente de olho naquele ministério. Aqui em Brasília se fala muito que o Lewandowski vai sair do Ministério da Justiça, porque também é outro que entrou lá e ninguém sabe, ninguém viu. A gente não sabe nem se ele é ministro, tem dia que a gente até esquece, de tão apagado que ficou o Ministério nas mãos dele. Então, o Pacheco seria um nome para a Justiça, mas agora já estão colocando ele. Esses dias eu vi ele até no Ministério da Cultura, e até eu brinquei com ele. Essa nem eu acreditei, viu, presidente? No Ministério da Cultura, acho que o senhor não vai. Então, a reforma ministerial, segundo eu apurei, vai sair logo em janeiro, porque o presidente Lula precisa correr para dar uma chacoalhada no governo e tentar arrumar os prumos aí para os 2 últimos anos. É um ano pré-eleitoral, né, professor? 2025 não é um ano para se brincar. Não, com certeza. Quero sua avaliação, professor, então, desse balanço de como que está o governo Lula, como que chega nessa segunda metade. Se eu não me engano, naquela entrevista recente que o presidente deu para o Fantástico, ele inclusive falou que o ano que vem vai ser o ano de colheita, que por enquanto estava se ali construindo tudo de alguma forma. Queria saber, então, o que a gente pode esperar dessa reforma ministerial e do governo agora em 2025, por esse ponto de vista, professor? Bom, vamos lá, né? Eu acho que a reforma ministerial ela vem aí mais por uma necessidade do que por qualquer outra coisa, e aí necessidade em vários aspectos, né? Primeiro, a necessidade de dar um chacoalhão, como a Andresa bem colocou, de imprimir uma marca, como se colocou hoje na reportagem ali no UOL, que no governo chega a metade sem ter uma marca, então é importante mover as peças até para que elas se acomodem melhor e construam uma imagem mais positiva do governo. Um segundo ponto importante, sem dúvida nenhuma, tem que ver com a governabilidade. O presidente ainda está patinando na sua relação com o Congresso Nacional, a gente tem visto isso nos últimos tempos, a mesma questão do pacote agora no final do ano, aprovado nos 45 do segundo tempo, aí, então a gente precisa, o governo precisa garantir que acomode aliados ali pensando do ponto de vista das suas votações no Congresso Nacional,
governabilidade de fato nas duas casas. E, por fim, olhando, como bem colocou a Andresa também, para 2026, né? Aí construir acordos, construir, de alguma forma, alianças, para que esses palanques sejam assegurados para o governo federal, tanto em nível estadual, tanto nos estados, quanto no plano mais alto, no plano presidencial, ali atrair alianças, atrair aliados importantes que ultrapassem a esquerda. Quer dizer, o governo cisca muito para dentro, como se diz, né? Olha muito só para o âmbito da esquerda, mas precisa alcançar a legenda de centro. Talvez MDB, PSD sejam as legendas que são aí mais cortejadas por conta do desempenho que tiveram aí nas eleições gerais e nas eleições municipais também. Então, essa construção do palanque de 2026 também está mirando aí essa governabilidade. O PT tende muito a acumular poder dentro dos ministérios e evitar que outras siglas tenham espaço no governo federal. Isso já é tradicional dos governos anteriores do Partido dos Trabalhadores, só que agora vai ter que refazer essa correlação de forças. Vamos lembrar que a eleição de 2022 terminou quase que num empate, né? Então, terminou por muito pouca diferença. O presidente Lula venceu o ex-presidente Bolsonaro. Então, para construir essa reeleição, vai precisar, de fato, ceder muito espaço ali, conversar com muita gente e, de alguma forma, acomodar esses problemas de articulação política que o governo tem muito grandes nas mãos do PT, vamos lembrar, Alexandre Padilha, problemas de comunicação, também o ministério na mão do PT, no caso Paulo Pimenta. Então, todos esses ministérios terão que ser revistos, e aí a solução, de fato, a Andresa ouve mais os bastidores, sabe mais, mas eu só queria lembrar que essa iniciativa de colocar vice-presidente na defesa não é nova do Lula. Ele já tirou esse coelho da cartola anteriormente com José Alencar, né? Depois teve que acabar mudando ali mais adiante, mas ele já tentou, já experienciou essa ideia de colocar um vice-presidente ali, porque, por um lado, é complicado, de fato, queimar, entre aspas, o vice-presidente, mas, por outro, é o peso de uma autoridade eleita para tentar domesticar uma situação que, de tudo, é muito complicada entre as Forças Armadas e o governo federal atualmente. Não, com certeza, uma das áreas mais complicadas de se entender ali, né, Andresa? E até para a gente fazer esse paralelo de fim de ano, esse clima que a gente está aqui no programa hoje, a gente fica falando de o ano termina, nasce outra vez, mas fica a expectativa que para vocês aí em Brasília, principalmente, a coisa fica muito parecida, né? Puxar os problemas que não foram resolvidos, no STF, inclusive o pessoal abrindo mão ali de recesso, de férias, porque acho que ainda vai ter uma certa emoção nesse nosso plantão, de certa forma, né? Aqui, como você estava brincando, de que parece que cada semana tem um mês, estava brincando com o pessoal na redação agora, ali, que eu falei, caramba, foi na quinta que o Lula saiu aqui do Sírio-Libanês. Eu comecei a escrever o roteiro e falei, não é possível, parece que já fez um mês. Como é que tá esse clima aí de reta final de ano? O que a gente pode esperar para essa virada? As pautas vão seguir parecidas? Então, essa questão da reforma ministerial é o que está agitando aqui muito Brasília agora. O Centrão, o professor lembrou bem, né, que o Centrão quer ocupar mais espaços que o PT abocanhou. O Garotinho, o ex-governador Garotinho, dizia que o PT é o partido da boquinha, né, que eles adoram um cargo. O Centrão, que também gosta muito de cargo, está doido para pegar o Ministério da Saúde, que é o ministério que tem o maior orçamento da Esplanada. Vou pegar uma cola aqui, 224 bilhões de reais neste ano, e hoje é ocupado pela Anísia, mas na verdade a Anísia ela só mora ali na cobertura. Na verdade, quem manda mesmo no Ministério é o PT, que é o ministro Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, que não faz nada de relações institucionais, e o pessoal brinca que ele tem 2 ministérios, então ele está mais preocupado com o Ministério da Saúde, que é onde tem muito dinheiro, do que com a pasta dele, que é quem faz as relações entre o Palácio do Planalto e o governo. E a gente viu que não tem relação nenhuma até no pacote Haddad, que até a própria base do governo votou para desidratar o pacote do Haddad. Então, o Ministério da Saúde é um ministério que eles estão muito de olho, estão trabalhando para pegar. E sabe o que eles querem colocar lá, Natália? O Arthur Lira. Ele é que está de olho ali para assumir o Ministério da Saúde, porque o Arthur Lira fez bastante serviço para o governo agora no final do ano e não tem almoço grátis, principalmente aqui em Brasília. Então, ele está de olho ali, vamos ver se ele vai conseguir tirar o PT. O que se sabe é que se dá quase como que certo, porque política é que nem nuvem, pode mudar, é que a ministra Anísia vai cair na reforma ministerial, porque a gestão dela é um desastre, não tem vacina, não tem... a gente teve recorde de morte de dengue, enfim, realmente um dos piores ministérios em gestão que o presidente Lula tem. Então, a Anísia deve ser uma que vai cair. Outro ministério, mas esse já está na mão do Centrão,
que se fala muito é o Ministério da Agricultura, que também é um ministério que tem muito poder, e que pode ali o Fávaro também rodar para dar espaço para algum outro político. E quem está ocupando muito cargo mesmo, que tem o maior apetite da esplanada é o Davi Alcolumbre, que vai assumir aí, provavelmente, né, a presidência do Senado a partir do ano que vem, a não ser que caia um avião, perdão aqui do trocadilho infeliz, mas ele já está eleito. E esse daí está pegando todos os cargos, principalmente em agências reguladoras, que é muito curioso, né? Por que é que o político quer tanto cargo em agência reguladora, né? Pelo que a gente está vendo, inclusive, a festa de Ano Novo lá no Amapá do Alcolumbre vai ser boa, inclusive curioso, só abrir na coluna da Andresa Matais para saber do que a gente está falando.